12 sinais de que ela tá começando a gostar muito de você. A maioria dos homens não percebe. A maioria dos caras não percebe o momento em que uma mulher começa a gostar deles e, uma vez que esse sentimento se perde, ele não volta. Existe uma janela estreita em que os sentimentos dela estão crescendo, mas ainda são frágeis. Se você perceber os sinais, tudo se abre. Se não perceber, ela se afasta e você fica se perguntando o que aconteceu. Os primeiros sinais são sutis, mas o número 12, esse é o que ela não consegue fingir. Vamos lá. Inscreva-se se você está trabalhando para se tornar o tipo de homem que as pessoas não ignoram. Primeiro ponto. Ela começa a modular a voz perto de você, baixando um pouco o tom e o ritmo quase, como se estivesse inconscientemente sincronizada com o seu sistema nervoso. A maioria dos homens pensa que as mulheres flertam sendo barulhentas ou brincalhonas, mas quando ela começa a gostar genuinamente de você, a energia muda. Observe o que acontece com a voz dela quando estão só vocês dois, fica um pouco mais baixa, um pouco mais lenta, o tom da voz dela pode baixar meio tom, as palavras se estendendo um pouco mais do que o normal, não por tédio, mas por conforto. Essa não é a mesma voz que ela usa em grupos, ou quando conversa com as amigas. Não é uma atuação, é uma resposta ao seu ritmo. O que acontece é sutil, ela está se sincronizando. O sistema nervoso dela começa a se sentir seguro perto de você, então a tensão desnecessária desaparece. A voz dela suaviza não porque ela está tentando parecer sexy, embora possa estar, mas porque você se tornou o porto seguro dela. A maioria dos caras ignora isso completamente. Eles pensam que se ela não tá rindo ou sendo extrovertida, é porque não tá interessada. Errado. Essa mudança no tom de voz é um dos primeiros indicadores fisiológicos de confiança emocional. Quando uma mulher começa a gostar muito de você, ela não quer se apresentar para você, ela quer sentir com você. E a voz dela revela isso muito antes das palavras. Então, da próxima vez que ela conversar com você em um ambiente mais silencioso, preste atenção. A voz dela está mais baixa ou está mais baixa só na sua presença. Esse é o sinal revelador. Segundo ponto. Ela permite que você a veja em momentos entre uma coisa e outra, sem glamour, sem produção, apenas real, e observa como você reage. Toda mulher sabe como apresentar sua melhor versão. A versão polida. A maquiagem está perfeita, o cabelo impecável, a iluminação estratégica e as roupas passaram por 3 revisões internas. Essa é a versão pública, a revista de melhores momentos cuidadosamente selecionada. Mas quando ela começa a gostar muito de você, ela começará a mostrar lentamente o que acontece fora das câmeras. Pode ser algo pequeno. Ela atende sua chamada de vídeo de pijama. Ela permite que você a veja no meio do treino. Ela envia uma selfie com o cabelo bagunçado e sem filtros. Ela começa a mandar mensagens enquanto está fazendo compras ou presa no trânsito. Não, porque está entediada, mas porque quer você no dia a dia dela, não apenas nos planos. E aqui está a parte sutil. Ela observa como você reage. Se você a trata da mesma forma, se flerta da mesma maneira, brinca. Da mesma forma, a respeita da mesma forma, você passa no teste. Ela está verificando se o seu interesse é superficial ou se você realmente gosta dela, não apenas da versão idealizada que ela projeta. Quando ela começa a mostrar os momentos não tão perfeitos, não é preguiça, mas sim intimidade. Ela está te convidando para os bastidores. E se você responder com carinho, curiosidade e até mesmo brincadeiras, ela te vê como alguém emocionalmente seguro, alguém com quem ela pode ser ela mesma a longo prazo. Isso não é flerte. É alguém te deixando entrar na vida real dela. A maioria dos caras nem percebe que isso está acontecendo. Terceiro ponto, ela muda o tom das brincadeiras, passando de observacionais para pessoais, usando coisas que só você contou para te desafiar ou imitar de forma divertida. Flertar através de brincadeiras é comum, mas é aqui que fica interessante. Quando ela começa a gostar de você de verdade, as brincadeiras ficam mais inteligentes, elas evoluem. Ela não se limita a criticar sua roupa ou fazer piadas sobre o que você está fazendo, ela começa a fazer referência a coisas que só você contou. Ela menciona aquela vez em que você admitiu seu programa de TV favorito, mas de uma forma carinhosa, não debochada. Ela imita o jeito como você contou uma história. Ela repete algo que você disse, mas com uma voz provocativa e exagerada. Por quê? Porque agora a provocação é personalizada. Não é mais uma paquera genérica, é uma brincadeira típica de relacionamento. É o jeito dela de dizer: eu escuto, eu me lembro, eu me importo. Estou começando a me sentir conectado o suficiente para te tratar como meu, mesmo que eu nunca diga isso em voz alta ainda. É um tipo de intimidade disfarçada de humor. E é importante perceber quando ela faz essas piadas, geralmente quando vocês estão sozinhos. Ou quando ela está tentando te puxar de volta para um espaço privado dentro de um grupo, ela quer que essa conexão pareça exclusiva, uma linguagem compartilhada. Se as provocações dela de repente se tornam mais personalizadas,
e especialmente se forem baseadas em coisas vulneráveis que você contou a ela, isso não é só brincadeira. É o início de um território emocional. Uma rápida observação, se você está se esforçando para se tornar insubstituível. Em todas as áreas da vida, deixe um comentário dizendo melhorar. Estou de olho em você. Quarto ponto. Ela respeita o seu silêncio sem pressa para preenchê-lo e parece mais confortável ali do que com outras pessoas. A maioria das pessoas tem pavor do silêncio, principalmente no início. Elas preenchem cada pausa com histórias, perguntas, distrações, qualquer coisa para evitar aquele momento constrangedor de silêncio, mas quando uma mulher começa a gostar de você de verdade, algo sutil muda. Ela para de temer o silêncio entre vocês. Ela não se apressa em mudar de assunto. Ela não pega o celular. Ela não pergunta nervosamente se algo está errado. Ela simplesmente permanece ali, com você. Talvez ela sorria. Talvez ela desvie o olhar por um segundo. Mas ela está presente e não está tentando escapar do momento. A questão é, o silêncio não é vazio. É um espelho. E quando ela começa a sentir algo mais profundo, ela quer se sentar nesse espelho com você, mesmo que seja apenas por alguns segundos. É aí que você começa a sentir o peso das coisas não ditas. Isso é especialmente poderoso se ela for alguém geralmente muito enérgica ou falante com os outros. Se você perceber a versão mais lenta e tranquila dela, não porque ela esteja entediada, mas porque está relaxada, isso é intimidade. É o sistema nervoso dela confiando em você o suficiente para respirar fundo. E a melhor parte, ela provavelmente nunca vai comentar. Mas se você notar essa mudança, que ela está satisfeita na quietude com você, isso não é apenas interesse, é proximidade emocional. Ponto 5. Ela se lembra não apenas do que você diz, mas de como você diz. E sutilmente imita sua abordagem emocional em conversas futuras. Este é quase invisível, a menos que você esteja prestando muita atenção. Quando uma mulher começa a gostar de você em um nível mais profundo, ela não se lembra apenas dos fatos que você conta. Ela se lembra do seu contexto emocional, de como você expressou algo, do que aquilo significou para você. Digamos que você tenha contado a ela sobre uma viagem que mudou a forma como você se via, ou um professor que você detestava, mas com quem aprendeu, ou como você secretamente prefere manhãs tranquilas a sair. Mais tarde, talvez dias, talvez semanas, ela toca no assunto novamente. Mas ela não apenas faz uma referência. Ela usa sua linguagem emocional. Ela pode dizer algo como, isso me lembra aquela história que você me contou. Aquela em que você disse que se sentiu uma pessoa diferente depois. Ou ela pode espelhar exatamente suas palavras. Você disse que gostou da sensação calma, certo? E isso não é uma lembrança aleatória. É uma sincronização emocional intencional. Ela está mostrando, deixa eu ouvir. Eu entendi a parte emocional do que você estava dizendo e me importei o suficiente para me lembrar disso como você se sentiu. Esse tipo de eco é uma forma de conexão. É silencioso, respeitoso e profundamente pessoal. Ela não está apenas flertando. Ela está se alinhando com a sua visão de mundo. Sexto ponto. Ela não apenas aparece, ela se alinha. O tempo dela começa a coincidir com o seu, mesmo de maneiras que ela não chama atenção. Quando os sentimentos de uma mulher estão crescendo, ela para de agir de forma independente perto de você e começa a se sincronizar com você. Não de maneiras grandes e óbvias. Ela não vai começar a copiar toda a sua rotina. Mas pequenos momentos mudam. Você menciona que gosta de tomar um café em um determinado lugar na hora do almoço, ela começa a aparecer lá do nada. Você geralmente fica online até tarde, e de repente ela também. Você demora para responder as mensagens, e ela acompanha o seu ritmo, sem reclamar. O que está acontecendo é uma correspondência de padrões subconsciente. Ela está ajustando o ritmo dela ao seu, mesmo de maneiras sutis, porque emocionalmente ela quer estar em sintonia. Isso é diferente de perseguição. Ela não está tentando forçar as coisas. Ela está criando pequenas sobreposições, pequenas pontes entre o seu mundo e o dela. A maioria dos homens só percebe isso quando é óbvio. Mas, a essa altura, a conexão já está se construindo. Está na sutileza do timing, na sensação de que ela sempre parece estar por perto nos momentos certos. De que a energia de vocês não entra em conflito, ela flui. Esse tipo de microalinhamento costuma ser o primeiro sinal de que ela está investindo emocionalmente. De que ela quer fazer parte do seu mundo, não ser apenas uma visitante. Sétimo ponto. Ela compartilha detalhes sobre suas reações emocionais às coisas, não apenas fatos. Como se estivesse fazendo um teste para uma intimidade mais profunda. Quando uma mulher começa a gostar de você de verdade, ela não apenas conta o que aconteceu no dia dela. Ela começa a contar como se sentiu.
E mais importante, ela começa a fazer isso mesmo quando você não pergunta. Você pode notar que as conversas dela mudam de aqui está o que aconteceu, para aqui está o que eu passei. Ela conta como reagiu ao momento no trabalho, como um podcast a fez chorar inesperadamente, ou porque uma música impactou mais do que o normal. Nada disso é conversa fiada. Ela não está te atualizando, ela está testando o terreno emocional. Ela está permitindo que você dê uma espiada na vida emocional dela. Não na versão editada, mas nas reações em tempo real, às quais a maioria das pessoas nunca tem acesso. E ao fazer isso, ela está observando como você reage. Você a ouve com interesse, faz perguntas de acompanhamento, oferece apoio sem tentar resolver o problema. Essa mudança geralmente acontece de forma sutil. No início, pode parecer que ela está apenas falando mais, mas preste atenção ao tipo de informação que ela está oferecendo. Não se trata de logística, é algo interior. Ela não está lhe dizendo o que fez, está lhe dizendo como algo a fez sentir. Essa é uma grande diferença. Ela está se preparando para uma proximidade emocional e quer saber se você consegue lidar com isso, não em uma crise, mas naquele pequenos momentos do dia a dia em que a confiança é construída. Então, se ela começar a lhe dar acesso à essência do seu mundo interior, isso não é apenas interesse, é um convite. Ponto 8. Ela testa seu senso de lealdade em momentos de baixo risco, para ver se sua atenção é exclusiva ou dispersa. A maioria dos homens pensa que as mulheres testam a lealdade através de drama. Eles imaginam armadilhas de ciúme, jogos mentais ou ultimatos. Mas quando uma mulher está genuinamente desenvolvendo sentimentos por você, os testes de lealdade são muito mais sutis e muito mais estratégicos. Ela vai reparar em como você se comporta perto de outras mulheres. Mesmo que não comente nada, ela vai observar como você fala das suas amigas, por quanto tempo sua atenção se dispersa em grupos, ou qual é o seu tom quando fala de uma ex. E então, sem fazer escândalo, ela vai criar pequenos momentos para ver onde sua atenção realmente se concentra. Por exemplo, ela pode soltar uma frase sutil como: ela é bonita, você. Conversam bastante? Ou vocês parecem próximos, só amigos? Mas o tom dela não será acusatório. Ela não está tentando te armar uma cilada. Ela está coletando dados emocionais. Ela quer ver como você reage, não apenas com as palavras, mas com a sua energia. E aqui está o ponto crucial. Esses momentos geralmente parecem casuais. Você pode nem perceber que eram testes até muito tempo depois. Mas se você estiver emocionalmente presente, vai notar a mudança. A curiosidade dela nesses momentos nunca é sobre a outra mulher. É sobre você. Onde você concentra sua atenção. Tipo de homem você é quando ninguém está olhando. O quão constante é o seu interesse. Ela não está buscando respostas perfeitas. Ela está buscando sintonia. E se ela sente isso, que sua energia não se dispersa, que você é constante. O investimento dela se aprofunda silenciosamente, mas rapidamente. 9º ponto. Ela tenta influenciar suas rotinas, não apenas seus planos, inserir no seu ritmo diário como se estivesse testando a compatibilidade. Mulheres que flertam fazem planos. Mulheres que gostam muito de você tentam se tornar parte da sua rotina. A diferença é enorme. Quando uma mulher pensa a longo prazo, ela não te convida apenas para sair na sexta-noite. Ela começa a se inserir nos espaços diários da sua vida. Ela entra em contato nos horários em que sabe que você está livre. Ela começa a compartilhar partes do dia dela que se alinham com o seu. Enviando uma playlist enquanto você trabalha, mandando mensagens enquanto toma café, brincando sobre algo que se encaixa na sua agenda semanal. É como se ela estivesse se adaptando ao ritmo da sua vida, não apenas aos seus melhores momentos. E isso geralmente acontece silenciosamente. Ela não diz: estou tentando me encaixar na sua rotina. Ela simplesmente começa a aparecer onde você realmente se sente, não onde você quer parecer extravagante. Esse tipo de alinhamento é estratégico de uma forma profundamente emocional. Ela está buscando provas de que vocês dois podem viver em sintonia, que a energia de vocês não é compatível apenas em momentos isolados, mas sim em padrões. E, mais importante, ela quer sentir sua falta quando não está presente. Ela quer ser importante não apenas em certos momentos, mas também na sua manhã. No seu momento de relaxar à noite, no meio de uma terça-feira tediosa. Se ela começa a ajustar o próprio ritmo para combinar com o seu, ou encontra maneiras de estar previsivelmente presente, ela não está apenas interessada. Ela está criando um porto seguro. Ponto 10. Ela demonstra vulnerabilidade de forma sutil. Não com confissões dramáticas, mas com frases incompletas, pequenas hesitações, apenas para ver se você as percebe. Existe um mito de que, quando as mulheres se abrem emocionalmente, é um momento grandioso e óbvio. Lágrimas, confissões, uma história dramática por trás. Na realidade, quando ela começa a gostar de você de verdade, os primeiros sinais de vulnerabilidade são muito mais sutis.
e vem com uma válvula de escape embutida. Ela pode começar uma frase e parar no meio. Eu costumava pensar que não era e depois dar risada. Ela pode mencionar uma fase difícil da vida dela sem dar detalhes, quase te desafiando a se aproximar. Foi meio complicado. Mas enfim, esses momentos são iscas, mas não de uma forma manipuladora, são convites envoltos em hesitação. O que ela está fazendo é simples, ela está revelando partes de si mesma, para ver se você percebe, e mais importante, como você percebe. Você muda de assunto, você se apressa para resolver a situação, ou você desacelera, pausa, e simplesmente pergunta. Essas meias vulnerabilidades são um teste de segurança emocional. E se ela está demonstrando isso com mais frequência, significa que ela está tentando abrir a porta, só uma fresta, para ver se você a encontrará lá. A chave não é forçar a porta, apenas perceber. Permanecer com ela na hesitação. Se você começar a sentir que suas conversas com ela têm nuances que não são totalmente explicadas, como se ela estivesse compartilhando mais do que deveria, você provavelmente está certo. E isso é um sinal de que ela não está apenas flertando. Ela está investindo confiança com cuidado, discretamente, e esperando que você perceba o risco por trás do sorriso. Ponto 11. Ela pratica a pré-validação, demonstrando admiração por você antes mesmo do que você está prestes a fazer, investindo emocionalmente no seu resultado de forma sutil. Essa é tão sutil que a maioria dos homens nem percebe. Quando uma mulher começa a desenvolver sentimentos mais profundos, ela não apenas apoia o que você já fez, ela começa a investir emocionalmente no que você pode vir a fazer. É como se ela estivesse tentando se conectar ao seu potencial, não apenas ao seu passado. Ela dirá coisas como: você vai arrasar amanhã, antes de uma reunião importante. Ou, sinceramente, acho que as pessoas nem se dão conta do quão bom você é nisso. Ou ela vai rir e dizer: veja só, você vai acabar fazendo algo grandioso. Um dia, eu sinto isso. E ela não diz isso de um jeito piegas. Ela diz como se realmente acreditasse. Isso é uma pré-validação. Não se trata de elogios. Trata-se de previsão. Ela está se imaginando fazendo parte da sua trajetória, parte das suas futuras vitórias. Não porque ela queira reconhecimento, mas porque está apostando emocionalmente em você. Quando uma mulher começa a fazer isso, não é bajulação gratuita. É um sinal de que ela começou a se imaginar como alguém que estará presente quando essas coisas acontecerem. Não alguém assistindo de camarote, alguém incluída na jornada. Esse tipo de linguagem sinaliza visão. E isso é um nível emocional completamente diferente. Ela não está apenas gostando de quem você é, ela está começando a se apaixonar por quem você poderia se tornar com ela ao seu lado. Ponto 12. Ela observa como você lida com a decepção, especialmente quando direcionar a outra pessoa, para avaliar sua segurança emocional. Em certo ponto, quando o interesse se torna sério, uma mulher começa a fazer uma grande pergunta: serei emocionalmente segura com esse homem? E para responder a essa pergunta, ela não espera que você cometa um erro. Ela observa como você reage quando os outros erram. Especificamente, ela presta muita atenção em como você reage à decepção, ao estresse ou à frustração, especialmente quando a causa é outra pessoa. Você explode quando a comida está errada, você se torna passivo-agressivo, com um mau atendimento ao cliente, você zomba de alguém pelas costas quando essa pessoa te irrita, ou você lida com a situação com calma, elegância, sem se deixar levar pelo ego. Isso importa mais do que você imagina, porque se ela está se imaginando próxima de você, muito próxima, ela sabe que nem sempre será perfeita. Ela está tentando imaginar como se sentirá quando te decepcionar, mesmo que minimamente. Ela se sentirá com medo ou segura. A maioria dos homens não percebe que está sendo observada nesses momentos. Mas as mulheres nessa fase emocional estão estudando suas reações como se fossem uma prévia. Ela não está buscando perfeição, apenas estabilidade, autocontrole, a capacidade de sentir algo sem usar isso como arma. Se ela perceber isso em você, se ela observar você lidar com um momento frustrante com paciência ou controle sereno, é aí que as defesas dela baixam. Não porque você disse a coisa certa, mas porque você não fez a coisa errada. Ela não está apenas observando como você a trata em um bom dia. Ela está verificando se ainda se sentirá segura quando as coisas ficarem difíceis. Se ela perceber essa segurança em você, começará a gostar mais de você, mais rápido do que você imagina.